Caros amigos, fotógrafos e amantes da fotografia, chegamos ao terceiro encontro do Festival Fotodoc. Sejam muito bem-vindos. É motivo de grande honra contar essa noite com a presença do Edu Hartmann, da Yasmin Bagsi, que vieram diretamente de Amsterdã para compartilhar seus conhecimentos e experiências com a gente. Esse encontro, bem como a bela exposição que vocês podem ver aqui na galeria, a Zona de Sacrifício, de Edu Hartmann, só se tornaram possíveis graças ao apoio do Consulado dos Países Baixos em São Paulo, através do edital Conexões Culturais. Mas, antes de falar sobre esse encontro, eu queria trazer algumas informações sobre a nossa programação. Além das exposições abertas aqui no térreo da escola, temos na cobertura, no quarto andar, o espaço da livraria, coordenado pelo Valdemir Cunha, da editora Origem. A livraria vai estar aberta amanhã, das 15 horas às 21 horas, e no sábado, das 10 às 16 horas. Amanhã, no intervalo entre os encontros, e no sábado, entre as rodadas do Artes Cambo, nós vamos ter as conversas com o autor na livraria. Então, convido todo mundo a dar uma passada por lá. Fica no quarto andar, na cobertura da escola. O Festival Fotodoc oferece também atividades de formação. Nós temos 6 opções de workshops. Infelizmente, só restam vagas em 3 deles. O workshop do Edu Hartmann já está lotado, então esqueçam. Mas temos vagas em outros 3 workshops. Então, eu recomendo que aproveitem. Vocês podem se inscrever através do site ou com os nossos monitores aqui na mesa de recepção. As leituras de portfólio são avaliações individuais, com 20 minutos de duração cada. Resta apenas uma vaga no sábado, para a leitura de portfólio com a Mônica Maia. Então, corram para aproveitar. E, no sábado, para celebrar o encerramento do festival, nós vamos ter na cobertura da escola o Artes Cambo, das 14 às 16 horas. Para participar, basta trazer de 1 a 3 tiragens em papel fine art, no formato A3. É a oportunidade de vocês conseguirem gratuitamente tiragem de um grande fotógrafo, ou de uma grande fotógrafa, incluso o Edu Hartmann, que está participando do Artes Campo também. Então, é uma boa oportunidade. Então, vai ser no sábado, das 14 às 16 horas, na cobertura da escola. Pode ser qualquer tipo de imagem, tiragem em tamanho A3, pode ser papel fotográfico e também pode ser papel fine art. Também no sábado, das 13 às 14 horas, nós vamos ter uma visita guiada das exposições aqui comigo, diretor artístico do festival, e com a presença de um intérprete de Libras. Bem, os 2 convidados deste encontro vieram diretamente de Amsterdã para compartilhar suas experiências com a gente. O fotógrafo Edu Hartmann vem falar sobre o seu projeto mais recente, a Zona de Sacrifício. Trata-se de um extenso mapeamento fotográfico do polígono de testes de Semipalatinsk, no Cazaquistão, utilizado como local de testes de armamento nuclear durante a época da União Soviética. O trabalho é um poderoso libelo visual que denuncia de maneira precisa e cuidadosamente teatralizada as consequências do uso da tecnologia nuclear com finalidades bélicas. Vamos descobrir mais sobre as histórias por trás desse ecocídio, ainda pouco conhecido e divulgado. O encontro traz ainda a Yasmin Bagsi, arqueóloga, curadora, arquivista, para falar para o público brasileiro sobre sua atividade profissional, em especial o trabalho para a grande exposição retrospectiva do fotógrafo turco Ara Güler, realizada no Museu de Foto Foam, de Amsterdã, em 2023. Quem vai conduzir essa conversa é o Paulo Marcos de Mendonça Lima, e a interpretação consecutiva vai ser feita pela Melina Revuelta. Desejo a todos um ótimo encontro e viva a fotografia! Falo eu? Falo eu, né? Eu começo eu. Posso levantar, diretor? Obrigado. Só para falar um negócio.
Bom, boa noite, bem-vindos e bem-vindas a todos. Queria agradecer mais uma vez ao Érico, a Melina, por me convidarem a mediar essa mesa aqui. E eu estava pensando, quando estava vindo para cá, o tema do Fotodoc esse ano é horizontes, né? E a fotografia ela é sempre um horizonte, né? No horizonte, no sentido de que a fotografia, o horizonte e a fotografia, a gente nunca atinge plenamente, totalmente, aquele horizonte. E aí eu fiquei pensando também que essa semana aconteceram duas coisas que talvez abram novos horizontes para todos nós. Um deles, talvez o fato político mais importante dos últimos tempos, que foi a eleição de Mamdani para prefeito de Nova York. E eu já ia falar sobre... Tá bom, gente, obrigado, estou indo. Eu já ia falar sobre isso, mas temos aqui na plateia também um nobre representante da classe política brasileira e que me estimulou mais ainda a fazer esses comentários sobre Mamdani. Mamdani tem 34 anos, para quem não ouviu falar, não conhece ele. É um jovem político, nasceu em Uganda, de pais indianos, foi para Nova York muito cedo, desde criança, e se tornou um nova-iorquino raiz, por assim dizer. E casou recentemente com uma artista síria de 28 anos. Então, a gente vê que a cidade mais simbólica do mundo, que é Nova York, tem um apelido de capital do mundo, vai certamente passar por uma mudança muito grande, independentemente do que o Mamdani vai conseguir fazer, isso já aponta um novo horizonte. Pelo menos eu, no meu otimismo contumaz e incontornável, eu estou falando muito rápido, Melina? Não? Eu acho que a eleição do Mamdani pode trazer alguma coisa de muito positivo, pelo menos que seja uma espécie de dar uma parada no agente laranja, lá também conhecido como presidente Trump, né? E outro acontecimento da semana, que está em curso, é a COP30, que está sendo muito criticada, a presença está sendo menor do que se imaginava, enfim, várias controvérsias, né? Mas, de qualquer maneira, é um fato importante e eu espero também que a COP30 traga novos horizontes para a gente, para o mundo, para o Brasil, para Belém do Pará, para Paraty, para São Paulo, para Amsterdã, para o mundo inteiro, né? Eu era fotógrafo, quer dizer, continuo sendo fotógrafo, mas em 1992 eu estava na Rio 92, que foi mais ou menos um ponto de partida disso que culmina com a COP30 e com todos esses encontros de chefes de estados todo ano, em vários lugares e tal, né? Então, esses dois fatos, que são dois fatos políticos, também são dois fatos que apontam para esses horizontes, né, que eu acho. Então, eu acho que é muito significativo, muito forte a gente estar num festival, exatamente nessa semana, em um festival que tem como tema horizontes. Então, e a fotografia ela aponta sempre para algum tipo de horizonte, independentemente de qual tipo de fotografia que se é uma fotografia de denúncia, se é uma fotografia como do Ara Güler, que a Yasso vai mostrar para a gente, que tinha o apelido de Olho de Istambul, né? Toda fotografia aponta para um horizonte, toda fotografia também é política, né? Só lembrar que Istambul é uma cidade partida por um estreito de Bósforo, né, que liga dois continentes, mais ou menos como o Estreito de Gibraltar liga a Europa com a África, o Estreito de Bósforo liga a Europa com a Ásia. Eu acho isso muito simbólico também, né? Hoje, aqui, a gente tem a apresentação do trabalho desse Olho de Istambul, que tinha em Istambul o seu principal assunto, vamos dizer assim, né? Ela vai falar um pouco sobre isso, tenho certeza. A Ara Güler conheceu Cartier-Bresson ali nos anos 60, teve um envolvimento muito grande com a Magnum e vamos dizer assim, com o ecossistema que a Magnum fundou a partir de 1947. E a Magnum em si também foi uma espécie de um novo horizonte para a fotografia, né? Muitos aqui, certamente, foram influenciados pelo Cartier-Bresson. Então, era isso que eu queria falar. Então, boa mesa para a gente. Muito obrigado
pelo convite, mais uma vez, e eu tenho certeza que a conversa vai ser ótima. Eu vou, talvez, interrompendo com maior delicadeza que eu conseguir, quando eles forem falando. Iasso vai falar durante mais ou menos 20 minutos sobre o Ara Güler, e o Hartmann vai falar sobre o trabalho dele, sobre a trajetória dele, por mais ou menos 35, 40 minutos. E depois a gente conversa um pouco aqui, tá bom? Obrigado. Paulo, thank you very much for this amazing introduction. My name is Yasemin Bakci, Yasso, and I am, well, also an immigrant to the Netherlands now since 15 years. And 2 years ago, I got this amazing dream assignment to realize a retrospective exhibition about Turkey's most iconic photographer. And being an archival nerd, I had the pleasure to dive into a photo archive of 1 million records, and I carried out the whole research and the project leading of this exhibition. I will be looking a bit to my text because I am still a nerd, and Edo is more of a storyteller. You will see that. Let me see. No, you can go on. Yeah? I'm turning my back to you. I apologize for this. First of all, I would also like to, before turning my back to Melina, to thank Rico and Melina and the wonderful team of Fotodoc for inviting us and for the Dutch Embassy of supporting our stay here. It's an absolute honor and pleasure to be among you and to share this story with you. I'm very excited also to hear what you think of it, and if you have any critique or anything you like or any questions, please do not hesitate. And what else? To go back to the story, which is the story of Ara Güler. I would like to give you a glimpse of the exhibition we did. So this exhibition took place at Foam. This is the Museum of Photography in Amsterdam, and it was also the anniversary of 100 years of Republic of Turkey, which is why it was organized in 2023. It was a close collaboration with Istanbul, Ara Güler's place of birth and where he grew up and where his archive and museum is. I'm going to see if this works. Can you translate in the minute? Yeah. No, you can translate, but maybe I have to. How does this work? While you are doing it. Paulo, muito obrigada pela introdução tão generosa que você fez. Então, meu nome é Yasso Bakci. Eu também sou uma imigrante nos Países Baixos, onde eu vivo há 15 anos. E há 2 anos eu tive esse maravilhoso convite justamente para ajudar a preparar essa retrospectiva sobre um dos fotógrafos mais icônicos da Turquia. E eu sou uma nerd dos arquivos, então, para mim, foi um prazer enorme mergulhar nesse arquivo com 1 milhão de registros. E eu fiz, então, a pesquisa e ajudei a construir o projeto dessa exposição. E eu vou, de tempos em tempos, ficar lendo o texto que eu preparei, porque eu continuo sendo uma nerd. Mas, enfim, eu gostaria também de aproveitar para agradecer a Melina, o Érico e a toda a equipe do Fotodoc por esse convite, agradecer também ao Consulado dos Países Baixos em São Paulo. É uma verdadeira honra e um prazer estar aqui e poder dividir essa história com vocês. Inclusive, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre tudo isso que eu vou estar mostrando. Se vocês tiverem críticas, se tiver o que vocês gostarem, tiverem perguntas, não hesitem. Mas, para voltar um pouquinho, então, para a história que eu vim para contar sobre essa exposição do Ara Güler, eu gostaria de falar sobre essa exposição que aconteceu no FOM, que é o Museu de Fotografia de Amsterdã, para comemorar os 100 anos, num ano que foi o 70º ano da República da Turquia. Ela aconteceu justamente em 2023, por isso, e essa exposição é resultado de uma colaboração muito estreita com a cidade de Istambul, que é a cidade onde o Ara Güler nasceu, cresceu e que hoje abriga o seu arquivo. Okay.
we had a technical thing, but it's taken care of. So at the same time, I think I forgot also to mention the team of FOAM. We had also an amazing team, and I would like to, of course, name Klaartje van Dijk, Senior Curator at FOAM, and Ahmed Polat, Guest Curator, with whom we did this exhibition. Here you see a regular, I think like a year or 6 months before his passing, when the museum was opened, looking at his work on the right side, and the museum space that they have in Istanbul. This is just a tiny bit of it. They have really a big museum. If you go to Istanbul, I really encourage you to visit the museum if you have time. Okay, so like most of Turkish people, I grew up with the images of Ara Güler, both consciously and unconsciously. It's really part of our identity. It's how we grow up. It's our collective memory. If you are from Turkey, you know his work. He's a bit, as Paolo mentioned, he's the Cartier-Bresson of Turkey. And he is, because he was such a charismatic figure and very present in the media, everybody knew him. It was a bit like, also how big Picasso is. He's as big as that, used to be. So to tell a bit about him, he was born in 1928 and passed away in 2018. With a career spanning over 70 years, he is a true photo icon in Turkey. And for instance, he would be as big as an icon as Van Gogh for the Dutch people, or Picasso for Spain, and for here, who would be his comparison, Paolo? Pelé. No. Pelé. That's a good one, yeah. He was not so much into sports, but you could say it in that way, yeah, indeed. He was a Pelé. Maybe Salgado, maybe Sebastião Salgado? Yeah. Well, we were also talking about this. For the newer generation, or for people in Europe or Northern America, he's less known. And the idea of this exhibition was actually to make important icons, unknown icons, known to to present their work to different audiences. That was one of the artistic goals framed at FOAM. In that year, Ernest Cole and Tina Modotti were also programmed, and the three of them were part of presenting icons from different places, or made invisible through history or their geography to the audience in Netherlands. Maybe we can, shall I try this again? Okay, hope it works. Yes, so the exhibition, we're getting there. The exhibition was composed of 4 sections. How do you go about organizing a retrospective exhibition about one photographer when he passed away? That's an enormous task. And going through the archive and selecting all the material, we decided to create 4 chapters to present his different personalities or different aspects of what he did. The first one was, of course, his iconic work. The second one, his work or his love for history, he as a historian. The third one, somebody who's building artistic and cultural bridges, an ambassador. And the fourth one, the lesser known, what they call the little root of a, what do you call, an onion? Mm-hmm. So you peel off, and that's his most personal and freer experimental work. So to take you along, to show you a bit. Oh, sorry, I forgot to translate. Forgot me? Yes. So can you give me a microphone? Yes, thank you. Bom, tivemos esse probleminha técnico, mas eu queria mencionar
pessoal do museu, do FOAM, inclusive a senadora, a curadora sênior, a Clart Van Dijk, que ajudou muito nesse trabalho. Ela mostrou, no início, a foto do Ara Güler sentado, olhando para uma foto à direita dele, trabalhando no museu. E, então, para quem for a Istambul, eu convido todos a visitarem o Museu do Ara Güler, que é maravilhoso. E eu, como todos os turcos e as turcas, eu cresci vendo as fotos dele. Ele é como o Henri Cartier-Bresson da Turquia, então todas as pessoas cresceram vendo essas fotos, essas imagens. Ele é como se fosse um Picasso da Turquia. Eu vou falar um pouquinho sobre a história dele. Ele nasceu em 1928 e morreu em 2018. Ele tem uma carreira de 70 anos. É o fotógrafo, sem dúvida, mais icônico da Turquia. Seria como o Van Gogh para os Países Baixos, o Picasso para a Espanha e, segundo o Paulo Marcos, o Pelé do Brasil, ainda que ele não fosse assim tão dos esportes, mas talvez um Sebastião Salgado, por assim dizer. E as novas gerações, nos Estados Unidos, na Europa, aqui na América Latina, conhecem muito pouco o trabalho dele, do Ara Güler. E, justamente, esse foi um dos objetivos das exposições organizadas pelo FOAM, foi mostrar esses ícones desconhecidos, pessoas que se tornaram inviabilizadas pela sua geografia e pela história. Então, nós tivemos exposições também do Ernest Cole e da Tina Modotti, na mesma linha dessa exposição que nós fizemos do Ara. E essa exposição, então, uma vez que nós mergulhamos nos arquivos e tentamos contar um pouco a história, a retrospectiva desse grande fotógrafo, nós decidimos dividir em 4 sessões, em 4 capítulos, para apresentar justamente a retrospectiva. O primeiro mostra o trabalho icônico, o trabalho mais simbólico do Ara. O segundo capítulo é aquele que mostra um pouco como ele construiu Não, é o trabalho da história, porque ele era um historiador. Então, mostrar o trabalho dele em torno da história. O terceiro é a parte do embaixador, mostrar como ele construiu pontes culturais e políticas entre a Turquia e o resto do mundo. E o quarto é a parte mais raiz, a parte mais pessoal. É um pouco como a cebola que a gente vai descascando e descobrindo novas camadas, e é o que busca mostrar esse quarto capítulo da retrospectiva. The iconic section presented work that Ara Güler made in the 50s and 60s, and these are primarily black and white that are characterized by strong contrasts, and where there is an element of abstraction playing with light and shadow. You see that, for example, at the right side, but at the same time there's a series that has been a turning point in his work, that is the documentation series he made on Armenian fishermen. It was a minority in Istanbul that faded while the city was transforming and being modernized and destructed by new work that was done in the 50s. And this beautiful lady on the left side is also one of those that he portrayed. And the one that we just saw before, maybe we can go one slide back, is also one of the captains there. You will see this captain in the series quite often. These are these iconic images. Can I use this, or shall I tell you? Yeah? Okay. Yes. Let me see in my text again. Yeah, these iconic images both reveal, of course, the daily life, but there is always a person. It does feel like it's from a movie. There's an element of fictionality also in these works. Maybe you can translate. Okay. Essa primeira parte, então, icônica, o trabalho dele dos anos 50, 60, as fotos são, sobretudo, em PB. A gente vê um forte contraste, uma abstração que joga com a luz e com a sombra. Na foto anterior, é bem a virada de um trabalho, quando ele começa a fazer uma documentação dos pescadores armênios, uma minoria na Turquia, em um momento em que a cidade de Istambul ela estava se modernizando e também tendo um modo de vida
destruído, transformado na década de 50. Nós tivemos uma foto anterior com o capitão, que é um personagem muito recorrente das fotografias, dessas imagens icônicas dele, que retratam um dia a dia, mas que, ao mesmo tempo, tenham um aspecto de filme, tem uma certa ficcionalidade nessas imagens. Here we are going to the section on the historian, about the historian. And here I would like to start with a quote by Aragular. Maybe I can say that he never considered himself as an artist. He always said, no, I'm not an artist, I'm also not necessarily a photographer, maybe, but I will read you the quote by him. Beginning of quote. We record the times we are living in. I see myself as a historian who records these times, even though they themselves may not admit it. Other photographers and even amateurs are recording these times too. This means we are writing visual history. Born and raised in Istanbul, he was a true Istanbuliot, and of course had an immense love for the city. This is also why he was known as the Eye of Istanbul, and beginning his career as a photojournalist in the Turkish press, in the early 50s, in a few years' time, he established himself working for prominent Western magazines, such as Time, Life, Paris Match, and Stern, and also newspapers, foreign newspapers. Throughout his lifetime, he documented the urban transformation, as we were talking about with the series of Fishermen, modernization in Turkey. As well as important moments such as the first coup d'etat and attacks on minorities, etc. Here I would like to make a connection with Brazil. Even though these two countries are very far apart, there are elements that are comparable in our history or in the trajectories of both of these countries. First of all, maybe that they are, both Brazil and Turkey are older countries. One is an empire, the other one is also an empire colony that became a modern nation state. Secondly, the urbanization and modernization was state-led, and that created also a certain nationalistic aspect that united people from very diverse backgrounds, hyper-diversity in its population, as well as, of course, tragic moments of political coup d'etats that created a lot of pressure on the people. A segunda parte, então, da história e do historiador, e eu queria começar lendo uma citação. É importante dizer que ele nunca se considerou um artista, tampouco um fotógrafo. E a citação dele diz o seguinte: registramos os tempos em que vivemos. Eu me vejo como um historiador que registra esses tempos. Por mais que eles mesmos não o admitam, outros fotógrafos, mesmo amadores, também seguem registrando esses tempos. Isso quer dizer que nós estamos escrevendo história visual. O Ara nasceu e cresceu em Istambul. Ele era conhecido como o Olho de Istambul, The Eye of Istanbul. Ele começou a carreira dele como fotojornalista na imprensa no início da década de 50, e em poucos anos ele começou a trabalhar com uma série de revistas como Time, Life, Paris Match, Stern e outros jornais. E, durante a vida dele, ele foi justamente mostrando essas transformações e essa urbanização que aconteceu em Istambul, como, por exemplo, a série sobre os pescadores armênios. Ele também registrou o primeiro golpe de Estado na Turquia, uma série de ataques que aconteceram no país. E, nesse sentido, eu queria fazer uma ponte
ponte entre o Brasil e a Turquia, porque, por mais que sejam dois países muito distantes, eu acho que há comparações que a gente pode fazer com relação à história e à trajetória dos dois países. Tanto o Brasil quanto a Turquia foram impérios que se tornaram colônias, que se tornaram estados modernos, que viveram uma urbanização e uma modernização, em grande parte, impulsionadas pelo próprio Estado, que levou a uma forma de nacionalismo que uniu uma parte da população. Os dois países também têm uma enorme diversidade e os dois países também viveram grandes tragédias, golpes de estados e regimes militares. Thank you very much. And last but not least, he was also someone who loved history that much that he documented a lot of archaeological sites. Some of them are now part of the UNESCO World Heritage. This was a site named for the site dedicated to Aphrodite, Aphrodisias, and it's found in Western Turkey. And even though he did not necessarily discover the site, but he made sure with his photographic work that this was known to an international audience. So he was sort of a translator or a sort of messenger from Turkey to the world outside. Uma espécie de embaixador, ambassador. I like an ambassador. Exactly. Yes, this is another site, Nemrut. It's a bit of an older site on top of a mountain. You see the site on the right side. And on the left side is one of his iconic images of a woman in a chadar in front of this calligraphy that states Allah. And you saw that in the earlier images in black and white on the contact sheets, and he returned there 30 years later, and that's the same image in the 80s. Bom, então, por fim, ele amava história e ele documentou, inclusive, muitos locais arqueológicos que são patrimônio da Unesco. Ele mostrou o templo de Afrodite, que fica no oeste da Turquia. Não foi ele que descobriu esse lugar, mas ele mostrou para o público internacional. Então, ele também funcionava como um tradutor, um mensageiro da Turquia para o resto do mundo, como diz o Paulo, um embaixador. Também Nemrut, ele mostrou aquela outra foto onde tem uma mulher com um chador em frente a uma caligrafia onde está escrito Allah, e ele voltou para esse lugar 30 anos depois, na década de 80, que é a foto que nós vimos anteriormente. Thank you very much. And here we come indeed to the section of ambassador. In the 60s, Aragular was already an established name, and he was traveling the whole world to bring stories as the one from the archaeological ones to the world, but also to bring world stories to Turkey. And in that way, he was really creating cultural dialogues, actually in a time where Turkey was a bit isolated. And among those stories, I would like to hear in the exhibition we showed who he was and with whom he was collaborating. Here the examples you will see here, he was actually doing pretty diverse work. So he was going to Cannes, there making photos of film stars, like here you see, let's see if that works. Here is, who do you think this is? Agora, justamente, é a parte do embaixador, que na década de 60 ele já viajava o mundo todo para mostrar também esses locais arqueológicos, mas também no sentido contrário, para trazer histórias para a Turquia, no momento em que a Turquia era um país bastante isolado. Então, ele fazia esse diálogo cultural, por assim dizer. E aí ela mostra aqui um pouquinho para a gente ter uma ideia de quem ele era, com quem ele colaborava. Então, a foto de algumas estrelas. Essa primeira, lá no alto, ela perguntou se vocês têm uma ideia de quem seja a foto, de quem é. A foto, é aquela... The woman in there? Quem é? Olhos atentos. Brigitte Bardot? Brigitte Bardot. Essa foto que ela apontou, a Brigitte Bardot? É Brigitte Bardot. Ouais. Em Búzios? Elle était où, à Búzios? Não, I'm kidding. Of course, yeah. Thank you for the reference. Then there were also
photographers, or there were also artists that he was truly inspired by, and literary figures like James Baldwin and Yashar Kemal, who's an extremely important writer. And James Baldwin came to Istanbul and lived there, so he met them there already. But he also made portraits of Salvador Dali and also role models for him like Imogen Cunningham and Ansel Adams. Yeah, this is part of his story too, and why he was an ambassador. I think I'm taking too much time, so I will put on the speed. And now Can I get? Yes. He was also interested in pressing social issues in Turkey and shining a spotlight on people who were invisible. This was a series focusing on agricultural seasonal workers in southeastern Turkey who really had very low pay and had really bad living conditions, and made several reportages on these in newspapers. He also documented on issues that are still pressing today, like the war this is a Palestinian liberations camp in Jordan in the 70s, and he documented there the training of young women. In 78, he documented the war in Eritrea. This is more of an image of a symbolic, of the Ararat mountain, that is a symbol of mythical symbol both for Armenia and Turkey, and because he was Armenian, that was also important for him. And last but not least, of course, the mass migration, labor migration from Turkey to Germany, the living conditions of Turkish immigrants in Germany. And that is the last section on personal work, and now I give the microphone to Melina. Okay. Enfim, uma série de artistas. Ela mostrou o James Baldwin, que viveu em Istambul, que foi um modelo para ele, Salvador Dali, Imogen Cunningham, Ansel Adams. Enfim, ele era, de fato, como um embaixador que fazia esse trabalho de relação cultural. Ele também atribuía muita importância para temas sociais, para essas pessoas invisibilizadas. Então, ele fez, por exemplo, uma série, como nós vimos, sobre os trabalhadores agrícolas no oeste da Turquia, que tinham salários muito baixos, condições de trabalho muito degradantes. Ele fez uma série de reportagens sobre isso. Ele também documentou temas que são prementes ainda hoje, como o movimento de liberação da Palestina. Ele registrou, na década de 70, o treinamento de jovens mulheres na Jordânia. Na década de 80, ele retratou a guerra na Eritreia. Depois, nós vimos uma foto da Montanha de Ararat, que é um símbolo mítico, tanto para a Armênia, que é muito cara para ele, como para a Turquia. E, enfim, ele também fez um trabalho para mostrar os trabalhadores migrantes que foram da Turquia para a Alemanha em condições de trabalho muito degradantes. E agora a gente chega à parte final, que é o 4º capítulo, que é do trabalho mais pessoal dele. So the personal section was also very exciting because it was his most experiments and freer work that he didn't dare to share with the public. Because it was more abstract and artistic, and these are primarily how he started his early work as a teenager, that he was very much interested in literature and theater. Here you see him with his friends from Istanbul on one of the islands there playing out the theme, as well as his love for literature and theater, a collage he made from famous people who inspired him, and as well as abstract experiments, which is a total opposite of what he was known for and what he made. And I feel that if he hadn't done that, he was also not able to do his other work. So I don't know how photographers here or artists here feel about that, but I had a musician friend who
who visited the exhibition, she said, if I don't have free work, if I cannot do experiments myself, then I can also not play in concerts. These two things feed each other, and in this retrospective, I think that showing this bit was also making the story whole. And last but not least, then I will give the microphone to Melina and then to Edo. We also did a fantastic book, photo book in collaboration with Hannibal Press. And if you want to go deeper, we have also nice essays by the curator of photography of the Museum of Istanbul, of the Modern Museum of Art of Istanbul, Kruitje van Dijk and Ahmet Polat, the curators at FOAM, and Kim Knopper's independent curator, as well, of course, the archive. You can order the book online. I wanted to bring it here, but I couldn't find it in the Netherlands. It's sold out. And that's it from me. Thank you very much. Todo mundo aqui entende inglês? Porque senão não precisa ficar falando. Alguém precisa da interpretação? Você precisa? Não. Então, pronto. Essa última parte é o trabalho mais pessoal dele, um trabalho que ele não ousava dividir com o público, que é muito mais abstrato, mais artístico, que desde o início da carreira dele, quando ele era mais jovem, ele era apaixonado por literatura e por teatro. Ela mostrou uma colagem com vários artistas que o inspiraram. E esse trabalho abstrato dele é muito diferente daquilo que levou ele a ser conhecido depois. Mas eu acho que ele tinha que ter feito isso para poder fazer o trabalho que ele fez posteriormente. Eu não sei o que os artistas e fotógrafos aqui presentes pensam, mas eu conversei com uma amiga minha que é uma música, enfim, muito famosa, e ela me disse que, se ela não tivesse experimentado na juventude dela, ela não seria capaz de tocar as partituras que ela toca. Então, a retrospectiva, ela quis contar uma história completa e fechar um ciclo. E, para concluir, o livro que foi feito e publicado pela Hannibal Press, que também tem uma série de ensaios muito interessantes, inclusive da curadora Van Dijk da FOAM, é um livro que vocês podem comprar online. E é isso, muito obrigada. What a great work. It's really fantastic to see. Incredible. Yes, indeed. Do you want to come here? No, I'm fine here. I hope. Thank you so much, Yasemin, Yasso, for this nice presentation. Maybe we wait for the first... No, just the slides, please. Again, technical stuff. Só aproveitando, agradecendo, falou que foi excelente o trabalho do Ar, e agora o Érico vai colocar a próxima apresentação para a gente. So, I really didn't have any clue how to start this presentation. They flew me over to Brazil with this nice exhibition. So I wanted to give something extra. So I can tell a lot about the body of work that's hanging here, but I think it's probably more interesting how I got there in the first place, because it's quite far away and a very obscure subject. So why did I create this story, and how did it all start? So I have to start a really long time ago. When I started out photography, I had a very strict and formal education in the 90s. It was completely analog. And I had the idea to be a photographer would be something like this. Even kijken, doe ik het goede of niet? Okay. Eu não tinha a menor ideia de como começar essa apresentação. Eu fui convidado para vir para o Brasil para fazer essa exposição, mas eu achei que eu tinha que mostrar alguma coisa a mais. Eu achei que era importante mostrar como eu cheguei aqui, porque esse tema que eu apresento na exposição é um tema muito obscuro. Então, eu queria contar para vocês por que eu criei essa história, como eu tive essa ideia, e, para isso, eu tenho que voltar no tempo, e muito tempo atrás. Quando eu comecei a fotografar, eu tinha uma educação muito formal, na década de 80, analógica. Então, para mim, ser fotógrafo era como aquela primeira imagem que vocês viram.
So I thought, if I be a photographer, I'm going to look a bit like this. Who's that one on the left? It's Ouija. No, this one is Ouija. The other one too? No, you can guess probably who he is. A famous film director. Yes, Kubrick. Yeah, really? yes. Oh, He really? started out his career as a photographer. So what I said, I did a formal education, and what you used to do if you had an education at this, you just did applied photography. So I opened my studio in Amsterdam and started out as a commercial photographer. I didn't have any clue what to say as a photographer. I just did a lot of assignments like these. I did it for years, but it didn't get more interesting than this, like you can imagine. More assignments, and I still wasn't happy. I earned some money though, but then slowly I started to find out my own voice. I started to do a lot of editorial work. The money was less, but the stories got more interesting. But something else started to happen. I started to learn to tell my stories in a visual way. Photography, in its base, is of course communication. Aquela primeira foto era o Kubrick, que também começou como um fotógrafo, mas enfim, como qualquer pessoa que tem uma educação formal na fotografia naquela época, eu achava que eu tinha que fazer fotografia aplicada. Então, eu abri o meu estúdio em Amsterdã e eu comecei a trabalhar como fotógrafo comercial, sem ter a menor ideia do que eu queria contar através da fotografia. Então, durante muitos e muitos anos, ele fez trabalhos como esses que ele mostrou para a gente, que não eram muito interessantes. O máximo que ele conseguia é um pouco daquilo que ele mostrou. Ele não estava feliz, estava ganhando grana, mas não estava muito feliz. Pouco a pouco, ele começou a encontrar um pouco a própria voz através de um trabalho mais editorial. Era menos dinheiro, mas as histórias iam ficando mais interessantes. E, aos poucos, ele foi começando a aprender como contar uma história visualmente, porque, afinal de contas, fotografia trata de comunicação. In Portuguese, it sounds much better, actually. Maybe you have to come along all the time. That would be great. So, slowly I started to develop my voice in a visual way. But it was a very, very long journey. I don't really like the word journey, but okay. And then I started to take pictures of important people in Holland, famous people. And slowly I got to have a lot of contact with people who were more in research, more in language, more in literature. So then something else started to develop in my head, that I should use my visual skills to tell some stories that would go a little bit deeper than selling a product or selling a short-term story. I wanted to sell a long-term story. Então, pouco a pouco, eu fui desenvolvendo a minha voz visual e eu comecei a criar essa minha jornada, por assim dizer, por mais que eu não goste dessa palavra da jornada. Comecei a fotografar uma série de pessoas famosas nos Países Baixos, então eu comecei a estar mais em contato com gente que trabalhava com línguas, com literatura. Eu comecei a desenvolver uma série de ideias, entender que eu podia usar os meus atributos visuais para contar outro tipo de história, para não contar uma história curta, mas para contar uma história mais longa. But slowly I got lost. And I locked myself up in a studio and started to do these kind of stills. But although quite successful at the time, it didn't really come out of my heart. But then something strange happened. I would like you to show a series of images. And then you have to try to think for yourself what actually happens here. Mas, pouco a pouco, eu me perdi. Então, eu acabei no estúdio fazendo fotografia still, e eu tinha um certo sucesso, mas o coração não estava lá, não estava preenchido.
até que alguma coisa muito estranha aconteceu. Então, agora eu vou começar a mostrar umas imagens, uma série de imagens para vocês, e eu gostaria que vocês adivinhassem o que está por trás dessas imagens, o que são essas imagens. So I will show you these images one by one, and I want you to, in your head, kind of imagine what the story is here. If you know this body of work, you have to keep quiet for the other ones. Eu quero que vocês tentem imaginar o que é essa história que eu estou contando. Para quem já conhece meu trabalho, cale-se. I will go back again. Oh, if it works. It doesn't work, but that doesn't matter. So, who wants to go into it and think what happened here? No. Your father's house. Oh, sorry. Eu já conheço, I know your work. Okay. So I can... That's too much, too much. Aí eu li alguma coisa sobre o seu trabalho, então eu acho que já estou influenciado. Eu conheço. Okay, so I will close the whole thing. Eu tenho certeza que tem gente que não conhece esse trabalho. Alguém aqui não conhece esse trabalho? Jean, vai lá falar com Ah, yeah, okay. Okay. I don't know your job. I really like the idea. You use a lot of perspective, nice, clean, beautiful. And I don't know what happened in your mind that how old you was at that time? So, again, I think I will take over. So, what actually happened was, and lots of people already know the story, but when I was 14 years old, I ran away from my parental home when I was abused by my father for many years. And although I loved the house where I lived in, it was not really what I call nowadays a safe space. So one night I decided to leave the house and left everything behind in a very strange state of mind, but also it was a very strange time for myself that also I lived it as a kind of a very bad dream. More than 20 years later, my father disappeared. Nobody knew where he was, who he was, or what happened. The only thing I knew that I was able to shoot for a few hours all the rooms I lived in during my days as a kid there until I was 14 years old. O que eu vou contar agora que aconteceu, muitas pessoas já sabem, mas quando eu tinha 14 anos de idade, eu fugi da casa dos meus pais, depois de ter sido abusado durante muitos anos pelo meu pai. Justamente, por mais que eu gostasse muito daquela casa, não é um lugar que eu poderia chamar de um espaço seguro. Então, numa determinada noite, eu decidi deixar tudo para trás e ir embora, com um sentimento muito estranho, como se eu estivesse vivendo um pesadelo. Mas o fato é que, 20 anos depois, o meu pai ele desapareceu, sem ninguém saber para onde ele tinha ido, o que tinha acontecido. E eu tive a possibilidade de fotografar, durante algumas horas, todos aqueles cômodos nos quais eu tinha vivido até os meus 14 anos de idade. From that point on, I knew that I could take pictures and tell a story that would go slightly deeper than selling a product. Oh. So I made a book out of it, and it became a bit of a museum hit, if I could say it like this. Everybody wanted to program it, and it got quite popular, to my very much surprise. But it seems to be that everybody in his family has a certain kind of story to tell. No family is perfect. All kind of things happened. And many people had a certain kind of recognition.
In my book, I didn't tell so much at the personal things that happened, but more the tricks that the memory played on me. How do you remember something that was really bad? How do you remember your home? When are memories good? Do they change maybe after time? These kind of questions. Então, naquele momento, eu descobri que eu podia tirar a fotografia e contar histórias sobre uma fotografia que fossem muito mais do que vender simplesmente um produto. Então, eu fiz um livro, e esse livro, para minha surpresa, virou um grande sucesso, foi muito popular, porque, aparentemente, todo mundo tem histórias desse tipo. Todo mundo tem histórias na sua família, não existe família perfeita, e muitas coisas acontecem nas famílias, e muita gente se identificou com a minha história. E, nesse livro, na verdade, eu não conto histórias tão pessoais, eu passei por outros caminhos, sobre, por exemplo, como você se recorda de coisas ruins, como as memórias se transformam, como elas continuam. Eu tentei abordar através dessa ideia. But I also decided that the next project I would do should be completely something else. Something non-personal, far away, but I also wanted to test my own capabilities to tell the story in a visual way. And my head works as a kind of attic. In this attic, I store all kinds of pieces of language, pieces of images, and if I'm looking for a subject, I just take the time to walk around in my own attic, and at a certain point, I got it. And it took me a bit further away than I had hoped for. Oh, dat is weer terug. Yeah, dit is the exhibition. I forgot about these slides. Yeah. Enfim, o fato é que eu decidi que, no meu projeto seguinte, eu queria fazer uma coisa totalmente diferente, algo que não fosse pessoal, algo que tivesse bem longe daquilo que eu tinha feito no meu projeto anterior, e eu também queria testar a minha capacidade de contar uma história visualmente. Então, eu entrei numa loucura de pensar em ideias, em imagens, buscando um tema, e eu cheguei lá. E, quando eu cheguei lá, na verdade, eu cheguei num ponto que é muito mais distante do que eu imaginava que eu estaria quando eu comecei. Antes de ele continuar, pede para ele voltar um pouquinho no trabalho da casa dos pais. Disso, só para eu te fazer uma pergunta. Sure. Quando você fotografou os ambientes da casa dos seus pais exatamente como você encontrou? Porque uma coisa que me chama muita atenção nas fotos é que, em muitas fotos, tem muito papel e muito livro. Mas, ao mesmo tempo, que é uma coisa meio caótica, ela é organizada visualmente. Ela tem uma racionalidade. Quer dizer, ela é suja e ela é limpa ao mesmo tempo. Ela é caótica e ela é arrumada. That's an intricate question. When I came there in those rooms, it almost was like an archaeological site. It was full of layers. So when we came there, we also, because I didn't live there for more than 20 years, so I had to walk around, because the time between taking the pictures and when I was leaving there was more than 20 years. So when I came back, I had to dig deeper, literally, to find my own history. And my own history was at the bottom layer. But probably it's semi-organized, because there were a lot of people that wanted to have money from my father. So he probably was kicked out, and they searched the whole place for valuables. And that's why it's looking like this. But in the same way, how it was organized also helped me to... I don't think the thing is actually working. I told you, yeah. We tested it. Can we go back 2 more slides back? Two more? One more? Yes. So this was actually the bedroom of my father. And the strange thing is that somebody said,
The upper part is very strange, but almost like a dream. And the bottom part is really like hell. And this is also the way I experienced the whole space. É uma pergunta muito íntima essa que você me fez. Quando eu cheguei nessa casa, é como se fosse um sítio arqueológico com várias camadas. Faz mais de 20 anos que eu não morava lá, então eu precisei circular, eu precisei cavar fundo para encontrar a minha própria história que estava lá no fundo. Eu diria que o lugar estava semi-organizado. O meu pai, quando ele desapareceu, ele estava devendo dinheiro. Então, eu imagino que muitas pessoas tenham entrado nessa casa para buscar alguma coisa valiosa. Então, por isso que estava bastante revirado. Mas, ao mesmo tempo, tinha também uma certa organização. Aquela foto que ele mostrou era o quarto do pai dele, e algumas pessoas dizem que na parte superior do quarto parecia um sonho e no chão parecia um inferno. E é mais ou menos como foi a minha vida naquela casa. Desculpe, você nunca mais encontrou seu pai? No. This quote of Richard Avedon, one of my heroes in photography, he was a fashion photographer, but also very well known for his documentary work. This quote resonated for a long time, and it became actually the basis of almost all my stories. But I wanted to go somewhere where I could really illustrate this quote. And like I said, it brought me further away than ever. I went to North Korea. No. Okay. So this is the first project I did after the project of my elderly home. It's a bit of a leap. But here I also used the backdrop of a city to tell a certain kind of story. So instead of photographing people in the beginning, I just photographed the decor. A citação que eu mostrei no slide anterior é um herói para mim. Ele ficou muito conhecido pelo trabalho dele com a moda, mas ele também tem todo um trabalho documental, e essa citação ela meio que foi a base do trabalho que eu fiz depois para poder contar as minhas histórias. Mas, enfim, eu queria ilustrar essa citação, e, como eu disse, eu acabei chegando num lugar muito mais distante do que eu imaginava. Eu fui para a Coreia do Norte, e é o primeiro projeto que eu fiz depois desse que eu acabei de apresentar na casa dos meus pais. Foi um salto. Então, nesse trabalho, eu usei eu usei a cidade como fundo para poder contar histórias. E eu fotografava não as pessoas, mas a fachada, a decoração. I went there 4 times in 4 years, and I have to say that it was one of the most mind-blowing experiences I ever had in my life. Everything was controlled from the beginning to the end. But it was the perfect backdrop to tell a story about images and a certain kind of truth, because actually you're looking at a theater play that kind of wants to tell you that it's the truth. It only took me 4 years to find out how to do it. Eu fui 4 vezes durante 4 anos, e foi, sem dúvida, a experiência mais louca que eu já vivi na minha vida, porque tudo era absolutamente controlado, do início até o fim. Mas, justamente, era uma situação perfeita para eu poder contar uma história através das imagens. Porque é como se eu estivesse olhando para uma peça de teatro que sequer é um retrato da realidade, um retrato da verdade. E eu precisei de 4 anos para sacar como é que eu ia contar essa história. Edu, large format? Medium format. Medium. Because analog was not allowed. You had to do digital because they could check it. Ele perguntou se foi em grande formato, falou que foi médio formato, porque fotografia análoga era proibida, tinha que ser digital porque tinha que mostrar o que estava sendo fotografado.
I'm really fond of this image. Why? Obviously, when you're a visitor of North Korea, you're not allowed to visit somebody at home. So they had a very good solution for this. They created homes in a kind of exhibition, so you could see how the average North Korean would live. But the guides who were constantly monitoring my images were surprised. Why did I put in the ceiling? Because that would give away it was not a real decor. E eu adoro essa imagem, porque o que acontece? Quando você é um visitante na Coreia do Norte, você não pode visitar a casa das pessoas. Então, o que eles fizeram? Eles criaram casas como se fosse uma exposição para que eu pudesse visitar e conhecer como vive o coreano médio. Então, mas as pessoas que me levavam para fazer essa visita, os guias, ficaram bastante surpresos. Por exemplo, nessa foto, eles esqueceram de colocar o teto. That worked. The North Korean version of a space shuttle. Coreia do Norte na nave espacial. And this lady was very happy to tell me how powerful their nuclear weapons are. Ela super empolgada para me contar sobre toda a potência das armas nucleares efusiva. Maybe it's idea to show a video about the next project. It's a completely different thing, but that's the project that is hanging on the walls. So I created a video number 2 for Enrico. So maybe he can display it. And in a short way, I explain where it's all about. E agora ele vai mostrar um vídeo que é sobre o próximo projeto, que é esse projeto que está exposto aqui. É um vídeo que tem a legenda em inglês. Se alguém ficar com dúvida, vocês perguntam no final, porque eu não vou falar em cima dele, tá? Érico, é o vídeo número 2. Ik kan wel zeggen dat dit een van de lastigste projecten is die ik ooit heb gemaakt. Maar dat zeg ik eigenlijk altijd als ik een project heb afgerond. Maar deze was bij tijd en wijle soms zelfs beangstigend om te maken. Tijdens mijn werk was ik lang geleden al tegen dat begrip van die opofferingszones aangelopen. En wilde er altijd al wat mee doen. Maar ik wist niet zo heel goed op welke manier. Dit zijn zones die tegenwoordig vaak door multinationals worden gecreëerd. En in het verleden waren dit verschillende regimes. En daarbij compleet land, gebied vervuilen, plunderen voor winstbejag. Ik wilde daar iets mee doen, maar heb vrij lang gezocht op welke manier ik dat moest doen. Want het lijkt er wel op of langzamerhand de hele wereld zo'n soort opofferingszone wordt. En uiteindelijk heb ik besloten om op zoek te gaan naar een van de allereerste van dit soort zones die ooit gecreëerd is. En dat heeft me uiteindelijk in het oosten van Kazachstan gebracht. Verder dan ik ooit had kunnen vermoeden. Daar hebben de Sovjets vanaf de jaren 40 een enorm openlucht laboratorium gebouwd, waar ze een complete nucleaire arsenaal ontwikkelden en testten. Tijdens mijn reizen heb ik verschillende mensen ontmoet. Allereerst natuurlijk de slachtoffers, die met eigen ogen de paddenstoelwolken aan de hemel hebben zien verschijnen. Maar ook de jongere generaties die met deze erfenis moeten leven.
Hieronder ook de schilder Karipek, die tegenwoordig een symbool van verzet is geworden. Hij is geboren zonder armen vanwege een genetische afwijking en schildert tegenwoordig allerlei taferelen met dit thema, maar dan met zijn mond of zijn voeten. Een van de grootste uitdagingen van het project was het documenteren van het epicentrum van dit testgebied. Dit is alleen maar toegankelijk in beschermende kleding. Het beschermt je niet tegen de aanwezige straling, maar het zorgt op zijn minst voor dat je geen stofdeeltjes mee naar huis neemt of inademt. Ik kom vaak mee met wetenschappers die daar metingen aan het doen waren. Maar dan toch was het een uitdaging hoe ik het precies in beeld kon brengen. Uiteindelijk heb ik besloten om gebruik te maken van een infraroodcamera. Binnen het infraroodspectrum ligt het bladgroen binnen zo'n landschap fel oranje-rood op. Dat geeft gelijk ook aan wat het allergiftigste in dat landschap is. Er lopen nog herders rond met een vee door het gebied heen en het vee dat eet dat bladgroen gewoon op, waardoor die radioactiviteit in de voedselketen terechtkomt. Uiteindelijk kom je erachter dat de plaatselijke bevolking toch behoorlijk weerbaar is geworden. Dit verleden Kazakhstan zelf de kennis heeft opgeleverd hoe met zo'n dodelijke erfenis om te gaan. Uiteindelijk hoop ik dat het mogelijk is met dit project het relatieve onbekende verhaal van deze mensen weer onder de aandacht te brengen. That's why I make these films. I don't have to talk so much during presentation. Por isso que eu faço esses filmes, assim não preciso falar tanto e ganho os aplausos. Also, this became an exhibition, and this is the work that's now on the wall. I mainly focus now to tell something about these images and why they have such a strange colors. First of all, Kazakhstan is really big. To travel there, that's a very, very big challenge. So it took me also 5 years to find the correct locations to make it work. This is the test site I'm talking about, which is highly toxic to work in. That's why you have to wear these suits you saw in the video. But that also took quite a while to get accustomed to. Everybody, all those people I photographed have different roles in the country. Some are farmers, some are scientists, some are victims. And it was quite a challenge to create a balance in a book, an exhibition, to feature all of these almost actors or protagonists. Então, esse trabalho é o que está exposto aqui na galeria do Fotodoc. Eu vou falar um pouquinho sobre essas imagens, mas começando sobre o Cazaquistão. É um lugar para o qual é muito difícil viajar. Eu levei 5 anos para achar uma localização ideal, esse local onde os testes eram feitos, um local muito tóxico para se trabalhar, daí a roupa que eu tinha que utilizar, e é uma roupa que leva um tempo para se acostumar. E todas essas pessoas que eu fotografei, que vocês veem nessas imagens, têm papéis diferentes. Eu fotografei agricultores, cientistas, vítimas, e foi um grande desafio para mim encontrar um equilíbrio que me permitisse retratar todas essas pessoas que são como que atores e protagonistas que aparecem, tanto no livro quanto na exposição. I worked for a very long time with different scientists that were actually on the ground doing research about contamination, the contamination, the nuclear contamination of the soil. And I searched for a very long time how to illustrate this.
And they showed me infrared images, satellite images, but also macro images of this area. And then I decided to convert my own equipment into infrared and to shoot the landscape. And first of all, I showed this material to the scientists, and they almost exhaled like, oh, this is the way we see the landscape when we look at it. So you use the scientific language to translate it to a larger audience. The way they see. Yeah, in their heads. Okay. And we as well. No, they, okay. Eu trabalhei com uma série de cientistas e pesquisadores que justamente examinam essa contaminação nuclear do solo e para pensar justamente em como poder ilustrar. Eles me mostraram imagens de satélite, mostraram imagens em infravermelho, e eu decidi converter o meu equipamento em infravermelho. E quando eu mostrei as primeiras imagens para os cientistas, eles ficaram alucinados, porque eles disseram que é justamente como eles enxergam essas imagens, como eles veem essas imagens que eu estava mostrando através da fotografia. The problem was not only getting there, but after 5 years traveling there for 5 times, I met so many people that were hurt by this problem. They had to live in this landscape for years, that it also got harder for me to be in some way neutral or get my distance. That it was at a certain point a logical step to stop with the project and do something new. But since then, I'm very happy that it has been shown in many places. Last year, I won a big prize with it. So in that way, I'm able to show this story to a wide audience that is not really aware of the situation. And with my future project, it got more and more important to be able to work as a certain kind of translator instead of using language to go and show the subject and make people aware, but I use visuals. And I'm very happy that the people here at Fotodoc also give me an opportunity to show the work here. Thank you. Muito bem, para mim então foi um problema, porque foram 5 anos que eu passei visitando o Cazaquistão, eu fui lá 5 vezes, e o que foi um problema que aconteceu? Eu comecei a conhecer muitas pessoas que foram, de uma certa forma, feridas, impactadas por essa realidade, que viviam lá, que tinham que viver naquela realidade durante muitos anos, e o fato de conviver e conhecer essas pessoas tornou para mim muito mais difícil manter a minha neutralidade e a minha distância, que eram importantes para esse trabalho. Então, o passo lógico seria parar esse trabalho e partir para uma outra coisa, que é o que eu fiz. Mas eu fiquei muito feliz com o fato de ter tido a possibilidade de mostrar essas histórias para um público muito mais amplo e que não tinha consciência. Então, é muito importante, e eu levo isso para os meus futuros projetos, a importância de usar essa linguagem, de usar tradutores, tradutora, para poder contar essas histórias, e agradeço também pela oportunidade de poder mostrar aqui, para esse público, essa história. Thank you so much. And again, it sounds really good in Portuguese. Ele falou que parece que fica melhor em português quando ele fala. Bom, a gente estourou já o horário, já são 10 horas, mas acho que a gente tem tempo para umas 2 perguntas. Se alguém tiver uma pergunta, acho que tem que levar o microfone lá, né? Boa noite. Parabéns ao Fotodoc, parabéns aos fotógrafos que integram a exposição, aos premiados, Melina, Érico. Melina fez uma apresentação muito pitoresca a meu respeito, depois ela corrige, mas eu sou jornalista e escritor e artista visual. E olhando seu trabalho, Edo, sobretudo o da Coreia, você habita um lugar que é o lugar que o artista habita de carregar uma contradição. Você estava num país controlado, uma ditadura,
e, ao mesmo tempo, você fotografou aquele lugar como um cenário montado, literalmente, que não há pessoas. E aí sua fotografia se coloca num lugar muito interessante, que é entre a denúncia desse teatro, né, e, ao mesmo tempo, a propaganda desse regime, digamos assim, uma vez que você não teve chance de fotografar nada que não fosse controlado. Então, é um trabalho incrível que me tocou. E tudo isso para fazer uma pergunta pessoal. O que é que você acha da Leni Riefenstahl e do trabalho dela para o regime nazista? To write this one. You see a connection somewhere, but I think that this connection will be lost if you see the book. But because I came in this country with one question to the North Koreans, I said to them, everybody is very, when I asked you, how should I rephrase it? I asked them, show me the pieces, the places that are the most beautiful to you. I follow you, so give me a chance and I photograph what you want me to see, what you think is the most beautiful place, because they think the narrative is that North Korea is the best place to live in. And I ended up in completely deserted places. And obviously I had to also photograph colorful people doing a certain kind of dance, but I left that out. So when you see in edits, you only see very cold places. And this is only the facade. So even their own facade is so cold that it's mind-blowing to realize what must be behind the facade. So it's true that I ask a bit from my viewer, a bit of intelligence, and I don't think that Leni did that. Olha, você enxerga uma conexão, mas eu acho que essa conexão vai se perder talvez se você ver esse livro. Eu cheguei na Coreia do Norte com uma pergunta para os coreanos. Eu pedi, sempre que eu encontrava com eles, eu pedia para eles me mostrarem o que era para eles o lugar mais lindo que eles conheciam. Eu dizia, me dê a oportunidade de fotografar aquele lugar que é o mais lindo para você e eu vou te seguir. Já que a narrativa justamente era para essas pessoas mostrar que a Coreia do Norte é o lugar mais lindo do mundo para se viver. E eu acabei em lugares altamente inusitados, e as fachadas elas são muito frias. Até essas fachadas que têm como objetivo mostrar um país que, em teoria, é maravilhoso, elas são muito frias. Então, é uma coisa muito louca você imaginar, se essa fachada é tão fria, o que pode estar por trás disso. Mas a maneira como eu interagi com essas pessoas e a pergunta que eu fiz para elas, na verdade, é que eu forcei essas pessoas a usarem a inteligência delas de uma maneira que eu acho que a Leni não usou. Temos mais uma perguntinha. Você não, Jean. Boa noite, meu nome é Danilo Lima, sou um fotógrafo amador, né? E eu acho interessante essa relação do que Jean fala, mas assim, eu sinto que tem, ao mesmo tempo, uma denúncia e tem uma ironia. Quer dizer, eu acho que é talvez essa relação, né, que como, claro, a foto se configura em cada um, a partir do seu repertório, ela também se relaciona com aquilo que a gente traz, né? Então, para a gente, na nossa sociedade, que a gente enxerga a Coreia, a gente enxerga de uma forma com uma certa ironia. Como isso é lindo, que é o que ele acabou de dizer, e para a gente é tão teatral, tão irônico. Da mesma forma, esse outro trabalho aqui, né, A Zona de Sacrifício, eu acho, é uma denúncia, mas, ao mesmo tempo, as fotos são muito bonitas, muito bem feitas, mas contém uma ironia. Eu sinto uma certa graça em algumas cenas, mesmo que isso seja uma grande denúncia. Então, eu acho que talvez seja um pouco isso, pelo menos como eu leio. E parabéns pelo trabalho. Obrigado. Eu acho que é mais uma ali.
Bom, boa noite a todos. A minha pergunta é para a Yasemin, e eu queria saber, que eu acho que você não deu tempo de falar um pouco, mas sobre o seu trabalho, na verdade, e como é fazer essa edição, esse select, né, essa seleção de tanto material e trazer ele para um trabalho que tenha, né, sentido. Porque, assim, acho que a gente, como fotógrafo aqui, tem que fazer um select de 1.000, 2.000, 3.000 fotos, já é demais. Mas imagina uma vida inteira de alguém. Thank you very much for this question. It was indeed a challenge to go over so much work, and also you have the challenge of time. You cannot, you need to make an exhibition. And how we approached it is to basically look into small families of series and make a selection of editorial work first that made sense. And based on that editorial work, we would make connections with contact sheets, the published work, and the whole series. And on that, that formed the basis. And further on, we really looked into the history of Turkey and the trajectory of Turkey and the Republic. And for example, Istanbul as also one protagonist of the story that he was telling. Yeah, I think it was really looking very carefully. I did so much work on excavating the material, on excavating the layers, and between that, it was a question of focusing on the stories on one side and focusing on images on the other side, and also sometimes focusing on both. And we did this with a team we were 3, and in that way we could also exchange on what would make most sense. I was mainly working from the Turkish perspective, and what I wanted to avoid was to stop stereotypes about Turkey. For instance, well, maybe for Brazil, for Turkey, I find Orientalism a big handicap in how the Western world views elsewhere, and I wanted to have images that shows more layered, more nuanced photos of well, the transformation that Turkey went through and the important history, and also pressing issues from both Turkey and the world that made this man. But indeed, retrospectives are very fascinating and very challenging at the same time. Thank you for that. Did it answer your question? Muitíssimo obrigada pela sua pergunta. De fato, foi um desafio fazer esse trabalho, inclusive pelo tempo que a gente tinha, o prazo que a gente tinha que fazer para fazer esse trabalho. Então, o que nós fizemos foi trabalhar com famílias de séries e, a partir daí, fazer uma seleção. Nós começamos com o trabalho editorial e, a partir disso, a gente separou negativos, trabalhos publicados. Isso foi a base inicial do nosso trabalho. E depois a gente fez um trabalho de pesquisa da história da Turquia, da República da Turquia, por exemplo, o fato que Istambul é um protagonista das histórias que ele conta. Então, a gente teve um olhar muito cuidadoso para todas essas camadas. Às vezes a gente focava na história, às vezes nas imagens, por um lado história, por outro as imagens, às vezes as duas coisas, e é um trabalho em equipe. Nós éramos 3 justamente para poder trocar as opiniões de cada um, e foi um trabalho também que, do meu lado, foi muito a perspectiva da Turquia, buscando evitar a reprodução de estereótipos que são muito comumente associados à Turquia. Não sei o que seria o caso do Brasil, mas, no caso da Turquia, sempre me incomodou muito uma visão muito orientalista da Turquia. Então, eu quis mostrar imagens que trouxessem camadas e uma nuance para justamente poder mostrar a transformação da Turquia e poder mostrar temas que foram tão importantes e que perspassaram a Turquia e o mundo e que forjaram esse artista. Mas, de fato, todo o trabalho de retrospectiva ele é fascinante e muito desafiador. E obrigada, espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Gente, então é isso. São 10h10, avançamos um pouquinho,
Mais uma vez, muito obrigado, Yasso, muito obrigado, Edu. E amanhã tem mais. Érico pediu para eu relembrar que amanhã tem mais 2 mesas, tem leitura de portfólio de manhã, tem workshop, tem cerveja de graça depois de uma certa hora. Então, e festival é para festejar, né, gente? Então, vamos lá festejar a fotografia, os nossos amigos aqui da Holanda, e como sempre fala o Érico, e como sempre falava o queridíssimo Thomas Farkas, viva a fotografia!